Olá, turma do primeiro ano J, né? Hoje vamos aqui para mais uma aula de Química, tá bom? Hoje a gente vai estar falando sobre o modelo básico do átomo. A gente vai ver aqui sua estruturazinha básica. Então vejamos aqui. O átomo, eu fiz uma representaçãozinha aqui, só para a gente identificar. Não é representação real, na verdade, mas dá para a gente entender aqui. Então, a estrutura básica do modelo atômico, ele é formada atualmente por cargas positivas, que são chamados de prótons, tá bom? E esse P igual a Z, eu vou já explicar isso aqui, tá bom? O que significa esse P e Z. Então, o átomo é formado pelo número de prótons, por elementos prótons, são cargas positivas, por elétrons, que são cargas negativas, representadas por E. Os nêutrons, eles não têm cargas. Os nêutrons não têm carga. O número atômico, isso aqui é muito importante, esse número atômico, ele identifica o tipo de átomo. E nós temos aqui o número de massa, o valor da massa desse elemento químico. Então vejamos aqui, o número atômico ele é representado por Z. E quando eu falei aqui que prótons são a cargas positiva e P é igual a Z, porque assim, analisando esse elemento químico aqui, ó, o oxigênio, isso daqui, ó, esse 8, ele é o Z. Ele é o número atômico desse átomo. Tá bom? Desse átomo de oxigênio. Só que esse 8 também indica a quantidade de prótons. Então, significa o quê? Que nesse átomo, o número atômico é 8, também significa que eu tenho 8 cargas positivas, que são os prótons. Tá bom? E da mesma forma, ele diz também que eu tenho também 8 elétrons. Eu vou ter 8 elétrons aqui. Os elétrons também vai ser a mesma quantidade, porque esses átomos são neutros. Tá bom? Então também eu vou ter 8 elétrons. E por coincidência, que nem sempre vai ser assim, o número de nêutron também vai ser igual a 8. Então, se esse elemento químico aqui nessa estrutura atômica aqui são os elétrons, essa região mais externa, são os elétrons, que é chamada essa região aqui chamada de eletrosfera, onde ficam os elétrons. E dentro dessa bolinha menor, esse círculozinho, ele é chamado o núcleo. Esse núcleo é onde estão a maior massa do átomo, onde estão os prótons e os nêutrons. Os elétrons ficam nessa região, onde ela apresenta um espaço muito grande e vazio. A maior parte desse espaço em torno do núcleo é um espaço muito vazio, onde ficam os elétrons. A massa total está aqui, ó. Por isso que a massa do átomo, a massa atômica do átomo, ela é o quê? A massa é igual ao Z, que representa o P, né, o número de prótons, mais o número de nêutrons. Então, por isso que aqui, ó, a massa do oxigênio é o quê? É o número de prótons, que também é igual a Z, que é 8, mais o número de nêutrons, que também nesse caso aqui é 8. Então a massa é a soma do número de prótons com o número de nêutrons, ou seja, os dois que estão no centro, no núcleo do átomo. Observe que a gente não envolveu o valor dos elétrons, porque a massa dos elétrons é praticamente desprezível. Então na massa você vai pegar apenas o número de prótons e o número de nêutrons. Então, a massa atômica aqui é 16 gramas por mol. Aí vejamos esse outro exemplo. Aqui nós temos o selênio. Observe aqui, ó. No selênio, aqui é o Z, é o número atômico. Então, se eu perguntar nesse composto aqui, ó, nós vamos ter quantos prótons? 34 prótons. Quantos elétrons? Também vai ser 34 elétrons, porque os elétrons sempre é igual ao número de prótons. Nesse caso aí, a massa é 79. Então, nesse caso, eu vou ter que ter quantos nêutrons? Nesse caso aqui, o número de nêutrons não vai ser igual ao número de prótons. Por quê? Porque se o número de prótons é 34,
Se eu fosse colocar mais 34, daria apenas 68 e tem 79. Então, isso quer dizer o quê? Que o número de nêutron vai ser 45. Para poder somar esses dois e dar um total de 79. Então, vamos ter 34 cargas positivas, 34 cargas negativas, vamos ter 45 nêutrons para formar a massa. Essa massa aqui. Lembrando que esse número que fica na tabela periódica em cima é a massa e esse número que fica embaixo aqui é o número atômico, que representa tanto cargas positivas como também a quantidade de cargas negativas. E observe que cada um desses elementos vai apresentar um número atômico Z diferente um do outro.